dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar de Rambo, primeiro Rambo, o Programado para Matar, de 1982, porque eu já tô com saudade de ouvir os homens falando que eu não entendi o filme nos comentários. Sim, é isso mesmo. Vamos não apenas falar de Rambo, mas também vamos falar como ele foi revolucionário em vários aspectos diferentes. Esse é mais um daqueles filmes que eu não assisti por birra, porque é filme de menininho, ultimate filme de menininho, o trailer, o que a gente vê parece que é só mais um filme de matança, mas não é. Mais um filme que não é. É um filme foda, zero defeitos. Eu não apenas saí desse filme gostando do filme, eu saí fã desse filme. Fora que ele é tipo o avô do John Wick, né? O Rambo andou descalço na floresta pro John Wick poder correr de terno, atirando em todo mundo na balada, né? O primeiro Rambo, ele é uma adaptação de um livro que fez muito sucesso e que o autor falou que ele prefere a versão do cinema do que a que ele mesmo escreveu. E é um filme que fala de isolamento, de violência, de trauma, de solidão, de preconceito, tudo isso de um jeito palatável para os menininhos, que é com violência. Equilibra, assim, tipo, sentimentos, e daí ele mata 7 pessoas, você fala, menos pior. Então ele consegue falar de temas muito pesados de uma maneira muito interessante. O filme começa com o Rambo andando sozinho na estrada para encontrar a casa de um colega de batalhão dele. Ele chega lá todo faceiro, todo feliz, todo educadinho, perguntando cadê o amigo dele, explica que os dois lutaram no batalhão juntos, mostrou foto dele para a pessoa que recepciona ele nesse mini vilarejo, e daí ela conta que ele morreu. Ele morreu de câncer, porque aquele negócio laranja que eles usavam no Vietnã consumiu completamente os ossos dele. Quando ele morreu, ele estava tão mirrado que ela, enquanto mulher mais velha, conseguia carregar ele no braço. Esse filme, ele é muito bom por si só. Mas quando você tem noção do contexto histórico de tudo isso, ele ganha muito mais profundidade. Digo isso porque eu era a pessoa que ficou de madrugada pesquisando sobre mais guerras. Eu sempre fugi de guerra, eu odeio saber sobre guerra, é um negócio triste, desgraçado, ninguém vence, todo mundo morre, todo mundo se ferra. E agora, por causa dos filmes, eu tenho que começar a descobrir guerras. Guerra do Vietnã. O que foi? O que aconteceu? E esse negócio laranja que a mulher cita se chama agente laranja. É um componente químico que foi usado em várias guerras antes da do Vietnã, mas nessa guerra ele foi usado para desmatar as florestas, que era um ponto de fraqueza para os Estados Unidos, só que todo mundo que entrava em contato com esse agente laranja tinha câncer. As pessoas que são descendentes dos que se contaminaram nasceram com má formação, os animais ficaram doentes, então foi um grande BO e os efeitos deles são incontroláveis. Então o soldado que operava o avião que jogava o componente químico, o agente laranja, também foi contaminado, também morreu de câncer. O que deixa o Rambo tristinho e ele segue andando na estrada até passar por uma cidade chamada Hope. Ele vai nessa cidade única e exclusivamente para comer alguma coisa e ir embora. Quem intercepta ele é um xerife. Esse xerife, ele é um grande desserviço para a vida. Ele olha para o Rambo e fala assim: "E você aí carregando a bandeira, mal vestido desse jeito, parece um vagabundo? O que você tá fazendo aqui? Tem família? Veio visitar?" Ele fala: "Não, só tô dando uma passada." Ele fala: "Então eu te dou uma carona." Ele leva o Rambo para fora da cidade, dentro do carro. Ele conversa com o Rambo de maneira extremamente preconceituosa e ele começa a alfinetar o Rambo. E o Rambo, até agora, humilde, fala: "Por que você tá fazendo isso, cara? Por que você tá zoando comigo?" E daí ele fala: "Porque tipos como você são uma desgraça para a cidade. Eu conheço gente assim que nem você e a gente não quer pessoas assim." Ele fala: "Mas eu só quero comer." Daí ele fala: "Tem um ótimo restaurante, 50 quilômetros da cidade." E ele deixa o Rambo na porta da cidade e vai embora. O Rambo, que é audacioso, decide apenas voltar para a cidade, indiferente do que o xerife mandou. O xerife dá a volta no carro, pega o Rambo, joga ele no carro e começa a inspecionar ele. Ele encontra uma facona esbanhada, e ele pergunta: "O que você tá fazendo com essa facona aqui na cidade?" Ele fala: "Eu uso pra caçar." Ele: "Caçar o quê?" Dele: "Depende." "Ah, não tem condições." Leva ele pra delegacia. Na delegacia, os outros policiais são igualmente insuportáveis. Puta que pariu. Quando ele começa a ser atacado de maneira ainda verbal pelos policiais, ele começa a ter uns flashbacks das torturas que ele passou no Vietnã. Isso vai deixando ele meio desgraçado da cabeça. Eles seguem zoando, falando que ele tá sujo, que ele tá desarrumado, e falam que eles vão dar um jeito de limpar ele antes de ele ir pro júri pra ver se ele vai ficar preso ou não. E ele vai ficando fora de si, tanto que estão querendo colocar a digital dele naquele papelzinho de digital, e ele não quer colocar o dedo, o que vai deixando todo mundo mais bravo. No final, um deles fala: não, vai arrumar ele, vai dar um banho nele, vai cortar esse cabelo e vamos ver o que a gente faz. Quando eles chegam na cela, o policial dá um cacete
cacete no Rambo de cacetete sem motivo nenhum. O Rambo só estava passando. Tudo isso aconteceu com ele. Ele não provocou. Depois disso, eles pegam uma mangueira daquelas de caminhão de bombeiros e jogam no Rambo completamente pelado. A gente vê a bundinha do Stallone. E cada vez que ele vai passando por isso, os flashbacks vão aumentando e ele vai cada vez mais perdendo a noção da realidade. O fim da picada é quando eles imobilizam ele, pegam uma navalha, uma espuma de barba e vão fazer a barba dele com a navalha. Quando a navalha chega perto dele, ele lembra do momento que algo muito parecido aconteceu na Guerra do Vietnã. Isso deixa ele maluco, ele bate em todo mundo, ele consegue pegar a faca dele de volta, roubar uma moto e sair correndo disparado. Um detalhe interessante sobre mim, que não tem nada a ver com o filme, é que essa navalha tradicional de fazer barba, eu sei usar ela muito bem. Por quê? Porque meu paizinho, ele falava que gilete não cortava a barba dele, só podia ser navalha. Então ele tinha uma navalhona bem antiga e ele fazia a espuminha com aquela brochinha, sabe? E daí quando ele foi ficando doente, ele não conseguia mais fazer a barba sem se cortar. Daí eu aprendi a fazer a barba de navalha pra fazer a barba do meu pai, porque ele não deixava fazer com gilete, ele achava que não cortava. Então eu tenho uma experiência boa em fazer barba. Zero surpresas, né? Esse tipo de conhecimento aleatório. Mas tá, voltando à perseguição. Ele rouba a moto, sai vazadíssimo, a polícia vai atrás dele. E se você vê agora, em 2025, essa movimentação, essa perseguição, a gente pensa, é uma perseguição legal, mas não é nada revolucionário. Só que o Rambo foi um dos precursores na ideia de cenas de ação e movimento, assim, essa perseguição, como você grava ação, foi muito influenciado pelo Rambo. Então, todas essas cenas que agora parecem mais comuns pra gente, os cortes de câmera, ele passando para um lado, o carro indo atrás, tendo uma perseguição, elas foram popularizadas por causa do Rambo. Então, já tem nosso primeiro ponto de revolução. Ele foi um dos que pavimentou a maneira como a gente grava filme. A gente. Eu não gravo nada. A maneira como os filmes de ação acontecem até hoje. Ele chega até o meio, até a entrada da floresta com a motinha dele. O policial vai até onde ele consegue, daí ele não consegue mais e o Rambo sai correndo, assim, pá, disparado. Isso vai deixando o xerife cada vez mais puto. Ele tá muito bravo mesmo. Enquanto isso, o Rambo, que ele é todo trabalhado no artesanato, enquanto isso, o Rambo, ele passa por um ferro velho, ele acha no chão uma lona de caminhão, veste a lona de caminhão porque ele tá com frio. Inclusive, lona essa de caminhão que eles também encontraram na gravação. Estavam gravando, encontraram uma lona, colocaram no Rambo, ficou legal e eles tiveram que cuidar dessa única lona como se fosse a coisa mais importante da gravação, porque não tinha outra. E se eles colocassem outra, ia dar erro de continuidade. Então ela é tratada como a coisa mais valiosa da gravação inteira. E até hoje o Stallone tem essa lona guardada em casa. E fora que lona de caminhão é um investimento, tá? E eu não tinha noção de valor do tecido lona de algodão encerada. Primeiro que eles não vendem de pedacinho, né? Você tem que comprar a lona inteira. A mais barata que eu achei usada tava R$2.000. Eu não sei o que eu faria com uma lona de 20 metros. Eu liguei para uma empresa, eles só vendiam em quantidade grande, assim, sem acabamento, ia sair uns R$300. Achei um cara que conserta lona de caminhão no meio do Facebook, perdido lá. Falei com ele, eu falei, olha, meu amado, eu preciso para usar uma coisa, eu vou usar uma tarde. Eu preciso que você me venda a mais feia, rasgada, suja, lona que você tiver aí, uma que vai ser usada para descarte, tá? E daí, vou ver aqui, R$150. R$150, gente. Uma lona de queria jogar no lixo, R$150. No final eu comprei um tecido de encapar estofado, mas assim, se eu comprasse a lona que eu vi para vender, eu já ia mudar de profissão, né? Era um investimento muito grande para abandonar, eu ia comprar um caminhão e começar a fazer frete, porque é muito caro. Meu Deus do céu. Então o Rambo encontrou um investimento, que foi só uma lona. E ele usa a lona, ele pega um cordão, faz um cintinho. Enquanto ele tá arrumando a roupinha dele, o xerife tá possesso, ele chama um monte de policial, chama um cara que tem cachorro de caça, e eles vão pro meio da floresta atrás do Rambo. E o Rambo tá subindo cachoeira, fazendo as coisas, procurando as coisas, daí ele pega a faca dele, abre a base da faca e dentro tem uma bússola, e ele sabe pra onde ir. A faca em si, ela é um evento próprio, ela é basicamente um personagem no filme, basicamente não, ela é um personagem muito importante no filme. Inclusive, esse filme é quase um grande comercial para essa faca. A história da faca é a seguinte, o Stallone é o louco da faca, ele gosta de facas. Ele que deu a ideia do Rambo usar essa faca. É uma faca no estilo Bowie, se eu não me engano. Só que ela foi toda modificada de acordo com o que o Stallone queria. Eu vou pegar meu tablet e falar tudo que a faca faz, senão eu vou esquecer. Então, a lâmina tem uma ponta afiada e de um lado estão 13 dentes de serra que podem ser usados para cortar madeira, metal, carne e arame farpado. Na extremidade do cabo tem uma bússola que é envolta
envolta em uma corda de nylon verde que pode ser usada como linha de pesca. O cabo da faca ele é oco, impermeável e com uma tampa de rosca. Na parte interna da tampa está a bússola, que eu falei, e a parte externa você pode usar para quebrar vidro, ela deve ter uma pontinha. Dentro do cabo da faca tem um kit de sobrevivência, o kit contém anzóis de pesca, linha de pesca e fósforos. O protetor de lâmina na base do cabo também serve como uma chave de fenda Phillips de dupla face e de cabeça chata. Também é projetado para ser montado em uma vara para ser usado como lança. Você pode pegar a faca, amarrar a faca e usar ela como lança. A bainha é feita de couro marrom escuro que contém uma bolsa de pedra para amolar a faca, bem como um cordão de couro para amarrar na perna e facilitar o transporte. Então a faca do Rambo faz 45 coisas diferentes. Eu não sou a pessoa da natureza e da floresta, eu não sou do sobrevivencialismo, do bushcraft, mas eu quero uma faca dessa. Parece que essa faca vai ser toda a solução de todos os meus problemas. Ela faz tudo. Tudo que eu falei é verdade na faca, não é tipo, eles inventaram. Não, tudo que eu falei é funcional na faca. Tanto que isso virou um gênero de faca. Faca estilo Rambo, que tem todos esses acessórios juntos. Eu vi numa matéria da revista Blades, sim, existe uma revista física chamada Blades, que é só para o mercado de facas, que o Rambo foi responsável por reaquecer o mercado da cutelaria nos anos 80. As pessoas começaram a procurar a faca do Rambo e o mercado aqueceu por causa disso. Eu amo essas transformações da vida real que o filme causa, porque o Rambo, ele é um exemplo de um sobrevivencialista, né, que é toda uma ideia de sobrevivência na floresta. Só que o filme criou uma ferramenta incrível para os sobrevivencialistas. Isso é fascinante. Eu quero uma faca dessa. O Rambo tá lá escalando pedra, chega os policiais no helicóptero. O cara que tá lá dentro do helicóptero, ele é o cara que espancou ele na cela. Ele tá enlouquecido. Faz com que o piloto pilote o helicóptero de uma maneira muito arriscada. Ele entra nos buracos, ele vai de um lado pro outro, enquanto ele tá pra fora do helicóptero atirando. O que acontece? O bendito do policial cai do helicóptero e morre. Também por culpa dele. O Rambo cai do penhasco no chão, corta o braço, vai pra um canto, abre a faca dele, pega uma agulha, costura o braço como se ele estivesse fazendo uma barra de um vestido, volta de mãozinha erguida e fala assim pros policiais: gente, eu não quero machucar ninguém. Ele morreu de acidente, não fui eu não. Por que a gente não deixa isso quieto e seguimos com a nossa vida? Me deixa aqui, tá tudo bem. E o xerife, que é arrogante, fala: não, você vai morrer que nem você matou meu amigo. Pode esperar, fique pronto, esteja pronto. O que ele faz? Ele pega a metralhadora do policial falecido e sai correndo pela floresta. Enquanto ele está adentrando a floresta, o xerife recebe no rádio a informação de que o Rambo, ele é um veterano do Vietnã e ele faz parte dos Boinas Verdes, que é um pelotão de guerra de elite, e ele é um herói de guerra. Então, todo mundo que já não estava achando aquilo normal começa a ficar com na mão. Todo mundo fala: eita, xerife, eu soube que os Boinas Verdes são assustadores, hein? Não é melhor deixar quieto? Ele: não, nós somos em vários. A gente vai atrás dele no meio da floresta. E vão em 10 policiais, mais o cara com os cão de guarda. E cara, esse filme, ele tem uns detalhes de figurino tão legais, tão bem pensadinhos, porque os policiais, quando eles entram na floresta, eles estão usando uma capa de chuva para os chapéus deles, porque é um chapéu claro, assim. Então, todo mundo, antes de entrar na floresta, cada um pegou a sua capinha de chuva, como se fosse uma touca de banho, assim, que encaixa certinho no chapéu, porque eles querem adentrar a floresta e caçar o Rambo, porém, ninguém quer molhar o chapéu. Quando eles adentram a floresta, eles estão fodidos. O primeiro que morre é ele andando na floresta e o Rambo está o quê? Camuflado. Camuflado que nem gente fica camuflado, ouviu, Pita? Ele tá todo sujo, com umas árvores nas costas, abaixadinho. Daí quando passa o policial, ele só sobe e usa a faca pra levar o policial a óbito. O próximo, ele tá em cima da árvore, pula em cima do cara. Tem um terceiro que ele usou a faca. A faca é muito importante. Ele usou a faca pra fazer umas armadilhas com ponta de lança, assim, ó. E o cara cai na armadilha, fica todo cagado também. O xerife olha pro lado, tem um outro cara que ele tá enforcado com um fio, assim, no meio da árvore. E ele tá tipo: eita! O Rambo surge no meio do negócio, com a faca no pescoço do cara e fala assim: se eu quisesse, eu mataria todos vocês imediatamente. Eu não matei vocês porque eu não quis. Aqui na floresta, eu sou a lei. E se você não quer enfrentar uma guerra como você nunca imaginou, é bom você ir embora. O xerife tá apavorado quando o Rambo tira a faca do pescoço dele, sai correndo, ele abaixa no chão e você vê que ele fez xixi na calça. Ele tá apavoradíssimo, ele começa a chorar. E quando ele volta, eles fizeram uma força-tarefa pra caçar o Rambo. Tem umas 100 pessoas nesse acampamento. Eles chamaram policiais dos outros distritos. Tá tendo cobertura jornalística, que inclusive eles passaram informações mentirosas pra cobertura. O jornalista fala que os que sobreviveram foram aqueles que foram extremamente bravos e não que o Rambo quis que ele sobrevivesse. E eles também falam no jornal que o Rambo provavelmente será capturado nas próximas horas. Então eles mandaram migué pros jornalistas, assim, mas o migué! Enquanto isso
tá todo mundo lá na barraquinha do exército falando, eita, porra, como é que a gente vai matar esse homem? Os xerifes das suas jurisdições estão brigando, chega um policial e fala, então, o outro policial me falou que vocês foram meio filha da puta com ele lá na polícia, né? Não precisava ter feito isso com o Rambo. E daí um xerife lá pro outro, ele fala, eu só estava seguindo as regras. Se a gente não tratar esses arrombados fora da lei, todo mundo vai fazer o que quer nessa cidade. Então tá todo mundo olhando pra cara dele, tipo, foi culpa tua então essa bosta, hein? Que merda. Essa raiva que o xerife sente, esse não é apenas baseado em preconceitos. Ele tem uma história muito mais interessante por trás disso, que foi uma das coisas que fala, nossa, eu preciso muito fazer esse filme. Porque, ó, o xerife, ele também é veterano de guerra, só que o xerife foi veterano da Guerra da Coreia. E o Rambo é veterano da Guerra do Vietnã. Os dois veteranos foram tratados de maneiras completamente opostas pelos Estados Unidos. Primeiro, a gente tem o processo de alistamento. A propaganda pré-Guerra da Coreia foi uma propaganda muito mais patriota. Então, as pessoas que foram para a guerra se voluntariaram para participar. Depois que eles voltaram da guerra, eles tiveram todas as glórias e honras possíveis, eles tiveram uma indenização, eles recebiam uma pensão e eles receberam todo o apoio necessário para que eles tivessem uma vida de sucesso. Então, eles receberam auxílio de bolsa de estudos para a faculdade, eles foram readequados profissionalmente, então eles tiveram todas as chances possíveis de adentrar a sociedade novamente de maneira fácil. Temos a Guerra do Vietnã. Os soldados não queriam ir, ninguém queria ir para essa guerra. Então, os Estados Unidos teve que meio que fazer um sorteio e obrigar o pessoal a ir. Quem foi não queria ir, mas foi. Chegando lá, os Estados Unidos, ninguém estava preparado para o BO que era. Eles não tinham conhecimento da floresta, do clima, do estilo de luta, nada. Eles não sabiam o que estava acontecendo lá. Eles viveram coisas que provavelmente tinha nas outras guerras, mas essa guerra em si, eles viram e viveram muitas coisas que eles não tiveram como processar. Então eles vieram tudo traumatizados. A Guerra do Vietnã foi a primeira guerra que foi televisada, foi tipo uma cobertura de televisão. Então as pessoas viram o que os soldados americanos estavam fazendo no Vietnã e começaram a se revoltar com os soldados. Começaram a espalhar boatos falando que eles estavam matando bebês, que eles estavam causando destruição. Quando os soldados chegaram do Vietnã, eles chegaram derrotados, porque eles perderam aquela guerra, sobre protestos de várias pessoas falando que não queriam eles naquele lugar. Eles não receberam nenhum tipo de apoio, eles recebiam uma pensão, mas era uma pensão que não dava para pagar as contas. Eles não tiveram apoio psicológico, eles não tiveram 1% do apoio que os veteranos da Guerra da Coreia tiveram. Então eles chegam aqui, ninguém gosta deles, eles estão profundamente traumatizados, não tem como processar essa informação. O governo tá cagando pra eles soltam eles no lugar assim. E a gente vê aquela imagem do soldado do Vietnã, que é um ripão, pobre, amputado, às vezes morando na rua, morando de favor, totalmente distante da realidade. Então ele virou meio que o louquinho do centro para os americanos. Ninguém gostava deles, ninguém respeitava eles e todo mundo achava que eles eram tudo maluco pelas coisas que eles fizeram no Vietnã, não pelo que eles sofreram. Então a cabeça desse xerife você é um veterano assim como eu, só que eu fiz o que é certo. Eu consegui me adequar à sociedade. Eu sigo seguindo os padrões. Eu não tô andando aí na rua que nem um maltrapilho. Eu tenho um emprego, eu tenho uma família. Você é fraco, você não conseguiu fazer isso e você está desgraçando a imagem do exército americano. E fora, claro, que ele fica falando sobre cabelo, sobre a roupa, porque tem muito essa questão estética dos hippies. Esse filme é dos anos 80, mas sabe do que não quer se adaptar às regras de uma família tradicional. Então ele deixa o cabelo crescer sem pentear, ele usa uma jaqueta meio suja, parece que ele não tá tomando banho todos os dias. Para o xerife, ele é tudo de mal que acontece na sociedade. O mundo tá do jeito que tá por causa de alguém como ele. É por isso que vem essa raiva dele. Inclusive tem uma coisa que acontece muito no filme, eu tenho certeza que vai proposital. A gente sempre vê a bandeira dos Estados Unidos em todos os uniformes que estão perseguindo o Rambo. No começo ele tem a bandeirinha, mas depois ele muda pra lona de caminhão. Mas a gente já fala mais sobre essa questão dos Estados Unidos serem os que estão atacando o Rambo e por que isso acontece, mas vamos voltar pro filme antes. Quem aparece no acampamento é o superior do Rambo na batalha. E o jeito que ele fala também você fica, ai, bosta. Porque ele fala, eu soube que vocês estão com o meu garoto. E ele fala, o quê? Aquele homem assim? Eu falo, sim, é meu. Eu estive na batalha com ele, eu treinei ele por 3 anos, eu fiz ele ser o homem que ele é agora. Então eu posso dizer que ele é meu. Dando a entender que ele é só mais uma ferramenta do exército americano. Ele foi criado pra isso e é só isso que ele é. E ele fala que veio resgatar a propriedade dele. E daí os xerifes falam assim, não, mas você tá com medo da gente matar o seu garoto? Então você quer que a gente dê arrego? Daí ele fala, não,
eu não estou protegendo o Rambo de vocês, eu estou protegendo vocês do Rambo. O Rambo é uma máquina de matar. Ele foi treinado para viver na floresta, ele não sente dor. Ele aprendeu a lidar com a fome, com o frio. Ele aprendeu a usar todos os elementos da natureza para sobreviver, se alimentar e se vingar e ser violento. Vocês não têm nenhuma chance contra o Rambo! E ele fala, a gente tá em 200 homens. Você acha mesmo que você tá falando? Que o xerife segue arrogante. E ele fala assim, a única coisa que eu posso dizer é que é bom vocês já irem comprar um monte de caixão. E daí o xerife olha pra ele e fala, tá, você quer ajudar? Então vamos ajudar de verdade. E leva ele pra outra parte do acampamento, onde eles estão tentando falar com o Rambo, que tá com um dos rádios do policial que faleceu caindo do helicóptero. E ele tá dentro de uma mina abandonada, com uma puta de uma fogueira, comendo o porco que ele caçou, usando a faca pra cortar os pedaços pra ele comer, e o superior dele fala com ele pelo rádio, e ele fala de uma maneira que ele entende, e ele começa a conversar com esse superior dele. E é muito interessante que o jeito que ele fala com o superior é de uma maneira mais carinhosa. Ele tem quase um respeito paterno por ele. E ele explica, fala, Rambo, acabou a missão, vamos sair daí, não tem condições. E ele fala, não vou sair daqui dele. Mas você tá desperdiçando vidas civis. Ele fala, não existem vidas civis. Eu estava na minha, eu só queria comer alguma coisa. E essa porra desse policial me atacou, me bateu, eu não fiz nada. E ele fala, pois é, mas venha. Dele, não. E daí ele fala a frase que explica o nome do filme. Ele fala, he draw first blood. Que a ideia é que, tipo, ele fez primeiro. Ele que me atacou primeiro, agora ele que lute. O superior continua falando, por favor, volta dele. Não, ele começou, e daí ele desliga o rádio, e daí ele pensa, eita, vocês estão tidos. Mas ninguém acredita, né? E pro Rambo também é uma situação muito mais confortável, porque ele não está bem adaptado à vida civil. Ele estar numa floresta brigando e matando outras pessoas é o que ele sabe fazer melhor. Então ele ter essa oportunidade de iniciar um conflito com pessoas que ele meio que tem autorização para matar porque eles começaram, tá dando uma sensação não de conforto, mas é o conhecido do Rambo, sabe? Então ele também tá se aproveitando dessa situação para poder ser o que ele acha que ele realmente é, que é um assassino super treinado, soldado de guerra. O xerife manda uma série de soldados que eles são meio que os militares dessa cidadezinha. E é um monte de homem, tudo fora de forma, tudo sem noção do que tá fazendo, que estão lá porque sim, já que ninguém tem guerra na cidade. Tipo, eles estão lá pra nada. E eles chegam muito, muito amadores, assim, na mina. Eles começam a atirar no Rambo, não dá certo. O Rambo atira de volta, todo mundo fica com medo, ninguém quer ir lá tentar ganhar do Rambo. Eles fazem o quê? Eles pegam uma bazuca e explodem a mina, sendo que as ordens era para prender o Rambo e esperar todo mundo chegar. Quando o xerife chega com o superior do Rambo, eles estão tirando foto na frente da mina. Eles não têm nenhum preparo. Todo mundo acha que o Rambo morreu e eles agora estão se organizando para pegar o corpo. Só que o superior olha e fala, não morreu não. Não morreu, não. Realmente não morreu. Ele tá nos túneis da mina, já com fogo, já se organizando pra ver o caminho de saída. Outra coisa que eu gosto muito nesse filme é a maneira como ele é gravado. A gravação, ela é muito crua, ela é muito realista. Tipo, quando ele tá naquela caverna, você não consegue pensar que aquilo é uma gravação cinematográfica falsa. É muito real, sabe? A maneira como ele cai, eu não sei nem como é que eles gravaram aquilo, eu tinha que procurar. Ele passa por água, ele passa por buraco, ele enfrenta uma chuva de ratos que caem em cima dele, até o momento que ele encontra uma escada com uma saída e foge. E sério, cada vez que eu sei mais sobre o jovem Stallone, mais eu fico fascinada por ele, porque ele tem claustrofobia, ele tem pânico de lugar fechado, mas como o Rambo não pode ter pânico de lugar fechado, ele fez aquelas cenas todas com o cu na mão, mas ele sabia que era importante para a qualidade do filme, então ele fez. Quando ele sai da mina, ele tá errado, assim, ele tá muito fora da realidade. Então, ele sai na rua, rouba um caminhão militar, a polícia vai atrás dele, ele faz o carro da polícia explodir, é um caminhão de equipamentos, então dentro tem metralhadora, tem munição desse tamanho, munição. E ele fala, eu vou destruir agora. Agora é guerra, é guerra. A polícia descobre que o Rambo tá vivo, todo mundo fica puto. O xerife tem que declarar toque de recolher na cidade pelo nível de periculosidade. O Rambo explode um posto de gasolina. E que gera uma reação em cadeia que vai explodindo mais coisas. Os policiais chegam, ele ataca todo mundo na metralhadora. Ele não tem dó, ele não tem piedade, ele tá enlouquecido. Daí o xerife tenta pegar ele, mas ele não consegue, obviamente, né? Rambo atira nele umas 7 vezes e ele tá pronto pra terminar de matar o xerife quando o superior dele aparece. O superior aparece e toda a polícia aparece, todo mundo, muitos carros de polícia, e ele fala, Rambo, sua missão acabou, você não tem o que fazer, você só vai sair daqui morto. Chega, para com isso.
isso. E daí ele, com o poder superior dele, fala com as polícias, ninguém atira! Todo mundo obedece. De boa, assim. Comunicação fluida naquela cidade. E daí o superior dele tenta fazer ele cair na real e sair do transe traumático que ele tá falando, acabou a missão, Rambo, acabou a missão. E daí o Stallone faz um monólogo tão foda, tão bem atuado, que eu não entendo como é que Rambo não ganhou pelo menos um Oscarzinho. Cara, foda! O superior dele tá falando assim, a missão acabou, dele olha pro policial e fala, não existe acabou, a missão nunca acaba. Vocês me chamaram pra guerra, não fui eu que chamei vocês pra guerra. Eu não queria ir, mas mesmo assim eu fui e tentei vencer. A gente perdeu, mas eu tentei vencer. Ele fala, eu chego aqui de volta e tem uma multidão de maluco me chamando de assassino de bebês. Daí o superior fala, não, foi uma situação complicada pra todo mundo, mas acabou. Ele fala, acabou pra você. Você tem uma vida civil. Eu não tenho nada além da vida civil. Os meus amigos e a minha família eram meu batalhão. A gente era amigo, a gente se cuidava. E todos estão mortos. O Rambo é o último do batalhão Boina Verde que ele participava. E daí ele ainda fala, na guerra eu dirigia tanque de guerra, eu tinha autorização pra manipular armas milionárias do governo e eu chego aqui e eu não consigo um emprego como manobrista de estacionamento. Daí ele senta no chão e começa a chorar desesperadamente, que nem uma criança. E ele fala que ele não consegue esquecer. E daí ele conta a história de um amigo dele, que eles eram muito, muito brothers. E eles estavam no momento, assim, off da batalha, ele tava pegando umas cervejas e o amigo dele explode com uma caixa de sapato que tem uma bomba dentro. Ele fala, eu vi o meu amigo explodindo. Meu corpo estava coberto de vísceras do meu amigo. Ele estava gritando, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. E eu não conseguia encontrar as pernas dele no meio da floresta. E ele fala que essa imagem não consegue sair da cabeça dele, que ele sonha com essa imagem há 7 anos. E ele continua chorando, mas assim, chorando desesperado. Daí o superior dele chega perto e ele abraça o superior como se fosse um pai, assim. O superior não sabe o que fazer. E o Rambo tá chorando, chorando, chorando. Cara, é muito foda. É muito foda aquela cena. Daí a gente vê a última cena do filme, que é ele algemado, indo preso com o superior dele. E a gente escuta uma musiquinha triste com ele indo embora. E por que esse filme é revolucionário, em resumo? Porque ele popularizou o estilo de filmes de ação que a gente vê até agora. Porque ele criou uma ferramenta de sobrevivencialismo que é usada e honrada e amada e copiada até hoje, que é a faca do Rambo. Esse foi um filme que ajudou a fazer a população entender a dor do veterano do Vietnã, entender que ele só era um peão no processo de guerra, que eles não fizeram aquilo porque eles queriam. Foi um dos primeiros filmes que mostrou como é viver com PTSD, que é transtorno de estresse pós-traumático. É uma coisa que todos os soldados de guerras passam. E esse último monólogo que ele fala é um monólogo verdadeiro. A história, ele tá contando a história de um veterano que contou pra ele. Os protestos aconteceram também por causa disso. Lembra que no meio do filme eu falei que é muito importante que a gente veja a bandeira dos Estados Unidos na roupa dos policiais? Porque o filme quer mostrar o que os Estados Unidos fizeram com esses soldados. Eles criaram o herói de guerra. E agora eles estão perseguindo o que eles fizeram. Então esse filme é sobre a maneira como os Estados Unidos mastigou e jogou fora uma multidão de homens traumatizados. E eles tentam resolver o que eles criaram, não fazendo o contrário, mas com mais violência ainda. E esse filme mostra o desespero do isolamento de uma pessoa que não tem alguém pra se comunicar. Demorou, mas eu falei de comunicação, pra ele se abrir. Alguém que saiba a dor que ele sente. Ele tava ansioso de ver o soldado amigo dele no começo do filme pra poder ter alguém pra falar coisas que só eles vão entender. Só eles passaram pela guerra. E a única maneira que ele aprendeu a processar qualquer tipo de sentimento é através da violência e da raiva que ele aprendeu no exército. Então, a única maneira que ele consegue demonstrar isso é silêncio, que é o que acontece no começo do filme, quando ele tá tentando comer, ou violência. Ele não aprendeu mais coisas. E eu sempre falo que, tipo, homens, vocês precisam se abrir um pouco mais, conversar uns com os outros, entender como lidar com seus sentimentos. E muitos de vocês falam, você não sabe como é ser homem? Eu realmente não sei. Você não entende o que passa na cabeça, o que a sociedade vê? E eu vi um shorts, quando eu tava pesquisando sobre esse filme, muito foda, explicando uma pequena diferença entre os soldados da Segunda Guerra Mundial e os dos soldados do Vietnã. Eu vou colocar aqui traduzido, porque é muito foda o que eles falam. The difference between the Vietnam era vet and one of the big ones and the World War II guys, they all did the same thing combat-wise, and they all had the same, I think, mentality. But the difference is that when they came back, they came back on ships. They had about a month or 3 weeks or whatever it was coming back from Germany or whatever theater they were in, that they were with their buddies and the guys they went over and fought with, and they had the chance to debrief and talk about, you know, their experiences and move through some of that stuff with people that actually understood what the hell they'd been through.
Vietnam wasn't like that. I came back by myself, along with a bunch of other guys that I didn't know. They just happened to be rotating back at that time from various parts. Some of them were in Saigon. They were all over Vietnam. We had hundreds of thousands of troops there at that time. And, I came back, with nobody really to talk to about it or share about it, and nobody in the States understood it. They just didn't understand what it was like to kill people. It's not a good thing. Se você, meu amigo homem, não escuta o que eu tô falando, porque eu sou mulher e não entendo, escute o veterano do Vietnã falando a importância de você poder processar o trauma que você viveu, você poder com quem se abrir, você poder lidar com essa situação, porque, segundo esse veterano, isso foi um ponto crucial para a saúde mental desses soldados. É um filme foda, gente, eu recomendo todos assistam esse filme. Claro, se você aceitar que vai ter violência pra cacete, vai ser um negócio bem cru, assim, então se você não liga pra isso, assista esse filme. Ele é foda, o Stallone tá atuando fodamente. E eu só assisti esse filme. Eu quero muito entender o que aconteceu depois. Porque eu sei que depois disso, ele sai da cadeia pra fazer uma missão e ele vira tipo um herói. Ele mata todo mundo, ele não morre. E ele virou brinquedo. Tipo, você vê essa história desgraçada. E ele virou brinquedo. Ele virou desenho animado. Você sabia que tem um desenho animado do Rambo? Tem um desenho animado, tem uma linha de brinquedos. Tipo, como que teve essa quebra tão grande de um filme pro outro? E daí mais 4 filmes depois desse? Não sei. Talvez eu descubra um dia, porque eu realmente gostei desse filme e fiquei curiosa pra ver o resto. E vocês vão assistir Rambo por causa de mim? Vão sucumbir a assistir mais um filme de menininho que nem eu fiz e ficar surpreso como eu fiquei? Conta pra mim nos comentários. Se você gosta desse filme, me conta porque você gosta desse filme. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você é novo por aqui e gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, sou tão legal. E se você tem alguém que gosta de Rambo, me mostra pra ele. Fala, olha essa menina falando do Rambo. Ela gostou. Tem uma olhada na minha descrição, tem grupo no Telegram. Se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.